Quem também se manifestou sobre o recuo de Trump foi o setor do café. O Secafé, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, disse que é necessário entender os impactos da medida anunciada por Donald Trump. E para falar mais sobre isso, eu converso agora com o Marcos Matos, que é diretor-geral do Seu Café, que já está aqui comigo nessa segunda-feira, importante, inclusive, para a gente entender um pouco sobre esse olhar nesse momento do setor, né, Marcos? Mas, antes de mais nada, boa segunda-feira para você. Bom dia, bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. É um prazer enorme estar com você, com todos que nos acompanham. Muito bom poder falar contigo novamente, Marcos. Agora, para poder entender como que o setor enxerga essa sinalização dos Estados Unidos. Primeiro que eu sei que existia já uma ampla expectativa do setor para que o café fosse realmente retirado desse tarifaço, dada toda a situação de dependência dos Estados Unidos. Mas o que a gente teve foi apenas a retirada da tarifa de 10%, mantendo aquela tarifa de 40% para determinados tipos de produto, inclusive de café. Como que o senhor enxerga essa sinalização? Porque, em paralelo a isso, a gente também já teve Donald Trump dizendo que não vê mais necessidade de mexer ou de reduzir mais tarifas, como também a gente já teve, né, entrevista ali, fontes também da Casa Branca dizendo à CNN que a tarifa de 40% vai ser realmente mantida, ou seja, qual que é a leitura inicial que você faz dessa atuação, dessa novidade em relação ao tarifaço, essa atualização, né, se assim a gente pode dizer, Marcos? Bom, Débora, primeiramente, a gente concorda com a avaliação que você já apresentou dentro das fontes consultadas. As nossas contrapartes nos Estados Unidos, nessas últimas semanas, aguardavam com muita expectativa alguma medida para o café e eles foram muito claros conosco. Tudo que podíamos fazer, nós fizemos. Então, a pressão volta para o Brasil buscar uma negociação. Por isso que as palavras do nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, com quem nos encontramos presencialmente, com contatos telefônicos ao longo desses últimos dias, de acelerar a negociação, isso para nós é fundamental, porque o café ele tem uma particularidade, são mais de 40 países produtores, todos os principais players que acessam o mercado americano, e o Brasil sempre foi o número um antes do período das tarifas, né? Quer dizer, nós éramos sempre de 30% a 34% daquele mercado, todos os demais ou tinham acordos bilaterais firmados, com taxas que variam de 20% a 32%, como Vietnã e Indonésia, outros entre 10% e 20%, como vários países da América Central, e outros que já gozavam de 10%. Então, todos eles ficam zerados, e o Brasil com 40%. Então, a nossa competitividade, que era muito ruim, fica muito pior. Então, por isso, retraímos 46% em agosto, 52,8% em setembro e 54,4% em outubro. E estamos perdendo os espaços nos blends das marcas norte-americanas. O consumidor está se adaptando e vai se adaptar a outros cafés. Vão resolver o problema da inflação sem o café brasileiro. Por isso, a gente roga ao governo aceleração e foco na pauta econômica. Então vamos lá, você traz aqui uma escala, inclusive, desse impacto, dessa perda de competitividade. Esses dados aí do Secafé que a gente tem são desses últimos 3 meses, do quanto que a gente tem ampliado, ou seja, tem aumentado essa perda de competitividade, de participação do mercado americano no café, né? Isso, quanto que isso também vocês já conseguem reverter em cálculos de impacto direto nas exportações? Olha, Débora, nós estamos com uma safra menor no Brasil 2025 e estamos com exportações em volume 20% abaixo do ano passado. Porém, em valores, dado esse problema da safra, dado o problema do tarifaço, nós tivemos muitas variáveis que impulsionaram as cotações internacionais do café. Saiu de 284 centos de dólar por libra-peso, contrato sede arábica em Nova York, em 31 de julho, quando nós formalizamos, né, a ordem executiva 14323 contra o Brasil, para atualmente por volta de 390 ou às vezes até acima de 400 dólares por libra-peso. Então, isso houve uma grande distorção no mercado. Mas acontece que nós temos num momento em que os contratos estão sendo postergados, jogados para o ano que vem, que tem custos administrativos e com juros, e não recebemos aquilo que esperávamos receber, e temos contratos sendo cancelados, que é um prejuízo imediato. Mas a maior atenção que eu coloco aqui para vocês é que nós tem uma tendência de ter uma boa safra 2026 com recomposição de estoques e nós não acessamos o principal mercado. Então, o prejuízo que a gente já relata das reduções de exportação, eles podem ser muito mais graves. E recuperar espaços nos blends podem ser irreversíveis, porque a demora da gente conseguir uma
competitividade novamente, nesse período, os nossos concorrentes já estão estabelecendo relações comerciais de médio e longo prazo com os nossos importadores. E o consumidor está se adaptando a novos parâmetros sensoriais, que são essas outras qualidades dessas outras origens. Então, o prejuízo de hoje pode ser irreversível e muito maior já em 2026. Quando você fala em prejuízo irreversível, qual que seria o impacto direto para o mercado local, Marcos, para os produtores, né? O que vocês já estão tentando precificar, embutir? Até porque quando a gente fala 2026, pode parecer muito distante, mas não mais, né? Porque a gente já está acabando praticamente novembro, dezembro já está aqui na porta, passa rapidamente, ou seja, com certeza vocês já estão atuando com essa cabeça em 2026. Há planos já de algum produtor, e aí acho que na Ser Café vocês conseguem, né, trazer um levantamento melhor sobre isso, de um prazo dos produtores para tipo, olha, se a gente não conseguir reverter até X data, até X período, eu vou ter que fazer corte ou reduzir produção ou, enfim, simplesmente optar pela não colheita para poder evitar custos. Já há algum plano de contingência sendo agora, nesse momento, planejado, sendo colocado no papel algum prazo para poder realmente ter um limite, né, do que a gente pode esperar, digamos assim, para solucionar isso? Olha, Débora, o foco total aqui é a negociação para a gente tentar reverter os 40% o mais rápido possível, porque, como você já mencionou, tem produtos que é mais óbvio, né, dado os Estados Unidos não produzir, ser o maior consumidor do mundo e representar sempre, antes do tarifaço, 16,8% de tudo que a gente exporta. Estamos falando de um mercado de 2 bilhões de dólares. Então, aí a gente já tem uma magnitude de potencial grande impacto. Quando a gente fala de impactos para 2026, a gente ainda fica naquela situação das questões climáticas. Desde 2020, o Brasil não tem uma safra cheia, porque são 39 regiões produtoras e estamos vendo ali os impactos das anomalias climáticas. O café não é uma cultura anual, que você muda rapidamente de um ano para outro. Ele está ali, fica 20, 30 anos no campo, como cultura perene, e nós não sabemos se o clima vai se comportar como os modelos meteorológicos indicam. Indicam uma laninha atrasada, com um verão 25/26 mais equilibrado, e isso nos indicaria uma safra maior. Não só no Brasil, mas na Ásia, na América Central, para a Colômbia, né, dado a temperatura das águas do Pacífico. Então, nós não temos a certeza, mas há uma indicação com maior probabilidade de safras melhores no mundo todo. E ali você vai sentir um drama, porque além da gente sempre ser o maior parceiro dos Estados Unidos, das marcas centenárias, décadas de relação comercial, marcas norte-americanas compraram marcas de outros países. A gente viu o movimento de Keurig comprando a JDA europeia, que rivaliza com a Nestlé, qual é a maior. Então, você veja que os Estados Unidos é a sede dos grandes blocos econômicos do café. E o café é 1,2% do PIB norte-americano. Você não participar do maior mercado que coordena toda uma lógica global, esse mercado de café, nas novas formas de consumo, é muito perigoso. Então, nós estamos falando de potenciais prejuízos incalculáveis. E quanto ao que vocês esperam, né, dessas tratativas agora do Brasil com os Estados Unidos? Você falou que do que o setor poderia fazer foi feito, o que vocês poderiam, né, também diretamente com as fontes e o setor mesmo, diretamente com os Estados Unidos, que poderia fazer já foi feito. Qual que é o espaço que vocês enxergam agora para que o governo brasileiro realmente consiga pressionar o Washington? Talvez por uma reversão temporária da sobretaxa, por exemplo, a gente tinha, né, o Brasil pedindo uma pausa de 90 dias até conseguir chegar a uma negociação. Diante de tudo que aconteceu nesses últimos dias, Marcos, você ainda vê espaço, e diante do que vocês principalmente ouviram, né, de clientes também, possivelmente fornecedores nos Estados Unidos, vocês conseguem ver espaço para que essa conversa realmente surta efeito, Marcos, aquele otimismo que a gente vinha sentindo, tanto dos setores produtivos como também do governo em si, com esse canal, né, de diálogo retomado, com esse canal estabelecido, dá para a gente manter ainda esse otimismo? Ou você acha que as chances do Brasil de conseguir reverter qualquer coisa a partir de agora, já que a gente só teve um alívio das tarifas e não uma redução completa como esperado, qual é o espaço que a gente tem na prática para poder conseguir reverter essa situação do tarifaço? Olha, Débora, a nossa percepção talvez o plano A do governo sofra resistências.
Resistência por quê? Às vezes você tem produtos que eles precisam e é de comum acordo, é de interesse dos dois lados. E pode ter certas situações em que há resistências internas, até questões políticas internas, por representatividade. Nós sabemos disso porque somos parte da investigação 301. A gente viu quais associações de produtores rurais de diferentes regiões dos Estados Unidos que foram a Washington defender o seu produto, o seu setor contra o Brasil. A gente viu uma forte resistência que foi acolhido pelos oficiais na audiência pública no USTR. Então, posto isso, talvez, no nosso entendimento, essa proposta de isenção de tudo por 90 dias não seja uma proposta mais adequada. E a gente tem que ter um plano B, um plano C, e nas outras estratégias, a gente identificar juntos o que é factível nesse momento para começar uma negociação. Seria muito bom para o mercado indicar Brasil e Estados Unidos efetivamente iniciaram a negociação isentando certos produtos e anuncia para o mundo. Então você vê um fato concreto de que de fato começaram as negociações, de fato eles caminham para firmar um acordo. Porque enquanto isso não acontece, a gente propondo a suspensão de tudo e isso não acontecendo, você gera mais incerteza para todos os setores, até aqueles que seria mais óbvio obter a isenção nesse momento. Então a gente tem que ter outras estratégias e ter um foco mais econômico, né? Quando o chanceler comenta com o Marco Rubio, não discutimos produtos, mas vamos ter que discutir produtos sim, produto a produto. A gente tem uma lista de quais são os mais importantes. Né, o café está entre os maiores, os primeiros, com 2 bi, junto com outros também muito importantes. Então a gente tem que sair dessa discussão protocolar para business, né, para produtos, e tentar, obviamente, algo mais concreto que sinalize para todo o mercado. Marcos, quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Conversamos com o Marcos Matos, diretor-geral do Secafé. Meu querido, muito obrigada pelo seu tempo. Espero que a gente possa também conversar mais sobre isso em outras situações por aqui. Uma ótima semana para você e até uma próxima. Muito obrigado, Débora. Até Estamos sempre à mais. disposição.